E aí, caros, tudo bem com vocês? Vamos começando aqui mais uma aula de Flutter. E nessa aula nós vamos continuar nessa parte de navegação e vamos falar sobre Named Routes, que são quase toda aplicação mobile trabalha utilizando a ideia de rotas, quase como se fosse a ideia de um website. Eu já estou aqui com a aplicação aberta e já em execução para ganhar tempo, aquele modelo padrão mesmo do Flutter, né? E o website é assim que eu quero dizer. Para a gente ir para uma página, de uma página para outra de um website, a gente vai para barra página 1. Aí existe um link lá que você navega para barra página 2. Então a ideia de Named Routes no Flutter é bem parecida com isso. Sendo que a rota route, né, que eu vou dizer assim, a rota principal é a rota que só tem a barra, né? Nós vamos de costume apagar tudo aqui. Vamos deixar só o import aí do material. É tanto que deu um erro aí. Vamos começar o nosso app. Vamos criar um app que vai fazer referência a duas rotas. Então nós estamos criando aqui nosso void main, que é o método inicial do Flutter. E aqui nós já vamos criar uma aplicação que nós vamos chamar, vou botar logo o ponto e vírgula, nós vamos chamar aqui de Named Route App. Vamos copiar aqui. Vamos criar aqui um stateless widget. Colar o nome aqui, pronto, criamos. Vamos salvar. No lugar desse container aqui, a aplicação até parou, né? Vamos colocar aqui um material app. Vamos ver se dá para executar a aplicação, para a gente ficar vendo, né? Enquanto ele tenta executar, nós já vamos criando as rotas. Então, uma das propriedades do Material App é a propriedade Routes, que ela é preenchida com um objeto dessa maneira aqui. E nós vamos criar duas rotas, né? Vamos pensar em duas rotas, que são, por exemplo, essa rota aqui, que nós vamos ter ela como se fosse a página inicial. Tá dando erro, vai já ajeitar lá. E vamos ter aqui uma rota que nós vamos chamar de second. Uma segunda rota, né? Essa rota aqui, nós vamos dizer, não é necessário, né? Porque a rota, geralmente a primeira rota, ela é tida como a rota padrão. Então nós vamos colocar aqui, mesmo assim, para exemplificar a títulos didáticos, que a rota inicial é essa aqui. Ou seja, essa rota aqui. Mas como é que a gente chama uma rota? A gente tem que criar um método que recebe como parêntese o contexto, que é esse contexto aqui, e que retorne um widget. No caso aqui nós vamos retornar um stateless widget. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos criar um método aqui que vai receber o contexto. Pronto. E ele vai chamar um stateless widget que nós vamos chamar de first route. Pode colocar first screen ou first page, né, também, mas eu coloquei aqui com o nome route. Essa classe não existe ainda, nós vamos ter que criar. E essa outra aqui nós vamos criar também um método aqui que vai chamar, através dessa rota second, um widget que nós vamos chamar de second route. Nós vamos, por hora, comentar, né? Vamos ver se ele compila. Vamos colocar null aqui, vamos comentar e vamos colocar null aqui, comentar. Nós vamos criar essa primeira rota aqui, que na verdade é uma class, que eu vou dar esse nome, né? E ele vai estender de stateless widget. Para isso eu preciso fazer a sobrecarga, um override do método build do stateless widget. É tanto que ele está mostrando essa luzinha aí. Você pode dar um Ctrl ponto e create missing overrides. Pronto, aqui ele já criou. E nós vamos codificar. Vamos apagar esse comentário. Ele vai retornar um scaffold. Um scaffold bem básico mesmo, em que nós vamos ter nesse scaffold um app bar,
esse app bar, nós vamos ter como title dele um text com o nome primeira rota. E claro, ele tem que retornar, né? E pronto. Vamos dar também um body para ele, porque nós vamos criar um botão para poder ser possível a navegação. Vamos colocar aqui um body em que nós vamos centralizar center. O center tem uma propriedade shield e nós vamos colocar um raised button. Vamos já programar o evento ao pressionar esse botão. Só que nós vamos colocar nele aqui no botão, né? Vamos colocar como shield do botão um text com algo do tipo assim, ir para a segunda rota. E no onPressed nós não vamos colocar nada ainda. Pronto. Vamos reiniciar aqui. Pronto, aí você já está vendo ao lado da aplicação mostrando o botão. Por hora a nossa segunda rota está nula. Se eu clicar aqui, ele não vai fazer nada porque nós não programamos o método. Então nós vamos criar, vamos dizer que esse stateless widget seja uma página, que é essa que você está vendo, uma rota, né? Tem gente que chama de rota. Nós vamos criar uma segunda rota que vai ser bem parecida com essa. Mudando aqui, claro, o nome, né, para second route. E aqui vamos mudar para segunda rota. E aqui nós vamos colocar voltar. Pronto. E aqui nós podemos dizer que essa rota barra, faltou uma barra aqui, viu? Essa rota barra second, quando ela for acessada, ela vai para essa second route aqui, que na verdade é essa rota aqui, que vai ter um texto segunda rota. Então, como eu disse que por padrão a rota inicial seria a barra, que na verdade nem precisaria de ter colocado isso aqui, eu coloquei apenas a título didático. Então, quando a gente executou a aplicação, ele já chamou o first route, que é o que você está vendo aqui. Nós vamos codificar o botão do first route aqui para que ele chame a próxima rota. Nós vamos dar aqui um comando navigator .push numbed. O push numbed é uma maneira de você colocar na fila de telas, na fila de rotas, uma rota nomeada, onde você coloca aqui o nome da rota. Que como a gente viu, a segunda rota, a gente deu esse nome aqui, que eu vou inclusive copiar. E nós vamos colocar ele aqui. A partir de então, se eu for tocar no botão ir para a segunda rota, ele vai colocar na fila, no stack de telas de rota, essa segunda rota aqui. Ele vai acessar esse barra second, que na verdade está chamando essa rota aqui. Então ele está chamando na verdade ele está retornando essa second route aqui, e é por isso que você está vendo ela na tela. O botão voltar não vai funcionar porque nós não codificamos, mas você nota que ele, como é uma segunda rota na tela, o próprio AppBar já colocou aqui o botão voltar, né? Então você já pode voltar também. Porém, nós vamos voltar através de código, né? Então nós vamos codificar aqui o botão voltar da segunda rota e vamos colocar assim, por exemplo, navigator.pop, que você tem que passar o contexto. Esse pop aí, ele nada mais está fazendo do que excluir da fila, a segunda rota. Então, como ela será excluída, você voltará a ver a primeira rota. Então, aqui nós estamos na primeira rota. Vamos clicar. Ó, ele foi para a segunda, né? Na verdade, ele adicionou isso aqui na frente, na fila de rotas, né? E se eu tocar no voltar, ele vai simplesmente excluir essa rota, dando a impressão de que você está voltando para a primeira rota. Então, pessoal, você aprendeu aqui nessa aula sobre a utilização básica de rotas nomeadas. Você irá utilizar bastante durante o desenvolvimento com o Flutter na linguagem Dart.
E é isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.